a comunidade, independente da formação das pessoas. Um curso livre, mas um curso chancelado pela Unifesp. Então, existem vários profissionais que estão indo lá, dando a aula presencial, e com a Covid, nós passamos para a modalidade virtual. Várias pessoas, mulheres preferencialmente, que é o cunho do nosso trabalho, procuram esse espaço porque querem orientação para começar a usar os produtos da cannabis sativa. E nós sabemos que no nosso país, a cannabis sativa ainda é medicação de rico, porque os únicos 2 medicamentos que existem nas farmácias, que o médico pode prescrever sem precisar passar pela Anvisa, custam na casa dos 3 dígitos. Um custa 2.500 e outro custa 3.000 reais. Então, hoje já existe o canabidiol, né, de uma marca única que tem aqui registrada, e essa marca oferece na casa de R$ 2.500. E a outra marca, mais antiga, de 2018, apesar das pessoas acharem que é só agora que tem na farmácia, mas não, essa marca é uma marca consagrada, né, o Sativex, né, que agora tem o nome de Mevatil. Ele tem THC, metade, e CBD, metade, mais ou menos, nessa proporção. E o canabidiol, que tem na farmácia, também é uma cópia de um outro produto que tem também lá fora. Então, os 2 produtos que tem no Brasil são cópias de produtos que já tem lá fora há muito tempo consagrado. Só que não é só esse produto que a gente precisa de vários outros produtos, de várias outras concentrações, e cada patologia tem uma cepa, um quimiotipo de cannabis diferente, né? A cannabis, ela tem mais de 500 elementos dentro, é como se fosse um molho de chaves, e que com essas chaves a gente abre o sistema endocannabinoide que todos nós temos, né? Então, a partir desse momento, a gente vê que é muito importante agora a gente ter na farmácia, porque hoje as pessoas sabem que a cannabis é medicinal, mas, por um outro lado, nós temos uma limitação muito grande. Então, pensando nisso, que nesse primeiro encontro, nós vamos estar aqui hoje falando com 2 pessoas, 2 mulheres guerreiras, né, que também vão contar para a gente aí a odisseia, o que elas precisaram para fazer, para ter o medicamento. E nós, enquanto sociedade, pensamos o seguinte: nós temos que organizar, então, as mães, principalmente as mães que têm mais dificuldades, aquelas que não podem, com a receita, comprar o remédio, mas têm autorização, e mesmo aquelas que não conseguem comprar da Abrace, ou mesmo comprando da Abrace, já entenderam que elas podem fazer. A Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa se propõe, então, como uma associação, a primeira sociedade multiprofissional do Brasil, a pensar a cannabis sativa desde a semente até o medicamento. E com o objetivo central, que é dar acesso a todo cidadão brasileiro. É assim que a gente pensa. Como podemos fazer para que a política pública possa incorporar a cannabis dentro do Sistema Único de Saúde, dentro da farmácia viva, e que a sociedade possa deixar com que cada cidadão tenha o seu direito ao seu tratamento. Então, pensando nisso, nós estamos desenvolvendo trabalhos e sempre fóruns para que a população entenda a importância da cannabis sativa dentro da farmacopeia brasileira, e a importância do nosso solo, nosso país, também ter o poder de plantar, assim como os outros países já estão se organizando. Então, a gente gosta de copiar, então tem Israel, tem Estados Unidos, tem Canadá para mostrar, tem os nossos vizinhos, Uruguai, tem o Chile. Então, nos outros países, Argentina, Paraguai, já estão aprovadas a lei de cannabis medicinal, e aí nós precisamos fazer com que o cidadão, então, entenda quais são os passos para que ele tenha esse direito garantido. Nós estamos no site www.sbec.med.br, e lá vocês vão ver todos os coletivos, as entidades, as associações que estão hoje se organizando
para permitir esse acesso. E nós, como uma sociedade multiprofissional, queremos formar pessoas, formar estudantes para que entendam a necessidade de uma política pública e, mais ainda, entendam que todos nós temos um sistema endocannabinoide e a gente precisa decifrar esse enigma através do estudo da cannabis sativa. Então, eu, como diretora-geral, estou fazendo esse atendimento de 30 famílias, fiz todas as receitas com colaboração de alguns colegas médicos, e a gente vai fazer o acompanhamento para que esse primeiro projeto possa, na entidade, servir de modelo para que ele possa replicar em outras partes, com o apoio das universidades, como a Unifesp, no curso do Padre Ticão. Então, para começar, eu gostaria de chamar a Clarissa Crick, que é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que tem uma militância muito grande no Brasil. Boa noite, Clarissa, tudo bem? Boa noite, doutora, que satisfação, muito obrigada. Então, eu estou muito feliz de estar conversando com você e trazer você para essa primeira live, porque você vive num país diferente, né, é uma brasileira nos Estados Unidos, e tem todas as condições de falar aqui com a gente, contar para nós aqui qual que é a diferença de ser um paciente aí em solo americano. Sim, sim. Primeiro, mais uma vez, muito obrigada a SBEC, a doutora Eliane, por todo o trabalho, né, que fazem todo dia, voluntário, sem fins lucrativos, muito importante, porque estamos falando de pesquisa, e agradecer, acima de tudo, às mães. As mães têm um espaço nesse movimento que é extremamente central. Foi justamente por causa de mães que não somente nos Estados Unidos, mas como também aqui, aí no Brasil, em vários outros lugares, que as autoridades começaram a ouvir a verdade sobre a planta e começar a pedir mais pesquisas, porque realmente é um mistério ainda o sistema endocannabinoide, né? Então, só gratidão a SBEC, eu sou muito, muito grata de estar aqui hoje. Gente, eu tive em 2011, eu fui diagnosticada com câncer de ovário, eu estava com 30 anos, super novinha, né? E aí eu parti imediatamente para... Foi uma coisa muito repentina, eu fui direto para o bloco cirúrgico para tirar a massa, porque foi descoberto de maneira inesperada, e eu fui também quimo, logo depois, 6 meses, com um prognóstico razoável, e aí eu comecei o tratamento normal. E justamente o que acontece, para quem já passou por isso, ou teve né, a má sorte, ou enfim, de passar por isso, a gente sabe que as medicações que são tradicionalmente prescritas para coisas como a náusea que vem da quimo, a insônia, a dor crônica, a neuropatia, que são aquela formigação, né, nas pontas das extremidades e tal. Tudo isso eu tive, muita dor. Eu perdi muitos quilos, eu fiquei assim, sem comer, sem dormir. Aí você imagina, né? Como é que a pessoa vai ficar sem, né, comer, dormir, no momento que tu precisa se curar, né? Não havia como. E eu tentei todas as medicações que meu médico tradicional me deu, medicações tradicionais, e elas não me fizeram efeito. Então, como aqui no Colorado, isso foi em 2011, eu já tinha acesso à cannabis medicinal. Aqui nós tínhamos um sistema já regulamentado para certas condições, e câncer era uma delas. Eu fui lá, peguei minha carteirinha e pensei, bom, tô feita, né? Demorou, vou me curar com isso. Comecei a ler um monte sobre isso, um monte. E vendo várias pessoas falando que ajudava, e comecei a trazer pesquisas que eu achava lá de Israel para os meus médicos, que meus médicos também não entendiam muito da coisa, para ser bem sincero para vocês, por isso a SBEC é tão importante. E aí, gente, começou uma série de uma batalha de anos de eu me curar, de eu enfrentar o preconceito. Mesmo estando aqui, eu tive muita falta de conhecimento. Meus médicos não sabiam, eles não sabiam me tratar com a cannabis, eles não sabiam nada quase sobre a planta, inclusive muitos me olhavam meio torto às vezes, né? Isso foi 10 anos atrás, muitos já caminhamos, né? Mas era a situação, e ainda é. A gente sabe hoje pelo o Journal de Oncologia americano, o Journal of Oncology, um dado de 2018,
que somente 8% dos pacientes medicinais discutem cannabis medicinal com seus médicos, e não é o médico que começa essa conversa, é o paciente. Então, eu comecei essas conversas com muitos médicos, né? Enfim, aí eu me tratei, aquilo me ajudou muito, foi instrumental, eu consegui dormir, eu consegui comer, eu consegui me sentir melhor, foi maravilhoso. Só que, mais uma vez, eu não tinha a criminalidade como vocês têm aí. Então, eu não consigo imaginar, gente, como que seria, além de tudo isso, eu ainda tenho que lidar com criminalidade. Agora, vou dizer para vocês, aqui nos Estados Unidos, a cannabis é, sim, ilegal a nível federal. Então, isso também me prejudicou um pouco, entendeu? Mas, muito bem. Aí, sendo legal a nível estadual, eu usei essa medicação e tive muito, muito, muito sucesso. Salvou minha vida, a cannabis. Eu não imagino como que uma pessoa que passa por câncer consegue ficar sem cannabis sativa no seu tratamento. Eu não entendo como que pode isso, sabe? Eu não sei como que eu teria me tratado, me curado, e hoje eu tô curada do câncer, entendeu? Então, assim, é muito complicado isso, essa linha tênue que a gente vive entre o paciente e o médico, né? E o criminoso, né? E aí, cara, é isso, entendeu? Só no Brasil hoje são o quê? Eu tenho aqui o dado, são 1,2 milhões novos de casos de câncer por ano no Brasil. E todas essas pessoas, sem contar as outras enfermidades, ainda vão, né, vão estar desamparadas, como a doutora falou, de ter o acesso à melhor medicação para o seu tratamento, que é o nosso direito constitucional de saúde, né? E aí, gente, enfim, então, o meu processo não foi diferente de outros pacientes, no sentido que eu não tive opção, senão a tentar uma coisa que, assim, que meus médicos não conheciam muito bem, que eu tive, assim, muita crítica, às vezes, da família, entendeu? E depois eu fui educando eles, e hoje eles são super apoiam, mas é isso, entendeu? E é uma luta muito difícil para alcançar a cura. Eu tô um pouco nervosa, um suador de nervoso aqui, mas tranquilo. E aí, enfim, então a SBEC, eu tenho umas anotações aqui, por que eu sou voluntária da SBEC? Por que eu contribuo com a SBEC, não somente como voluntária, né, por que eu contribuo com a SBEC? Porque eu acredito muito na pesquisa, muito, nós precisamos de mais pesquisa, nós já temos muitas pesquisas, nós precisamos de mais, né? E nós já temos, assim, uma necessidade muito grande de pesquisar, não somente, como a doutora falou, as diferentes cepas e aplicações, mas também as diferentes enfermidades, né, que ela ajuda, né? Que mais? Eu tenho aqui o que eu queria... Assim, também o ativismo com o paciente é muito, muito importante. Isso que eu prezo muito na SBEC, né? É o seu ativismo perante pacientes, né? Que é muito importante, assim. Então, eu, gente, não consigo, mais uma vez, imaginar como que eu teria me tratado para cannabis sem... para o câncer, sem o acesso a cannabis medicinal. Eu não sei como eu teria feito isso. E eu sou muito grata, assim, ó, como é que eu vou explicar para vocês? Que nem a médicos como a doutora Eliane, que é minha médica no Brasil, a médicos aqui que tinham esse interesse de aprender, que gostavam de aprender, que queriam ajudar o paciente e se interessavam em aprender isso. E isso é uma outra coisa muito importante da SBEC, que é toda essa questão de treinar e preparar os profissionais de saúde, que é um outro componente muito importante da SBEC. Então, aqui nos Estados Unidos, onde eu vivo, gente, eu atuo nisso também, já faz 10 anos que eu trabalho com isso, aqui, profissionalmente, tá? Aqui, por ser já regulamentado, o paciente tem N opções, como é que diz, métodos, por exemplo, que ela pode consumir cannabis. Nós temos comestíveis que podem vir em forma de líquido, uma bebida, temos comidas, né, chocolates, ou enfim, cookies, temos coisas assim, né, comidas mesmo, temos os óleos, né, temos também até supositório, nós temos os patches, aqueles que põem, né, no braço,
Que mais, gente? Nós temos de tudo, literalmente de tudo, assim, o vaporizador, né? Então, nós temos aqui muito mais opções, entendeu? Eu vejo isso. Isso é uma coisa que eu gostaria muito que um dia todos os pacientes no mundo inteiro, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos tivessem, são opções de métodos de consumo, de diferentes formulações, como mesmo disse a doutora, né? Diferentes formulações dessas medicações. Então, isso é uma coisa muito boa. Outra coisa que é muito importante da regulamentação, que eu vejo não só como paciente, mas como pessoa que atua nesse mercado e nesse meio já há muito tempo, é o controle de qualidade que nós temos no mercado regulamentado, onde, né, tudo isso aqui é passado por análises, né, por, enfim, que provam que não há metais pesados, por exemplo, que não há nenhuma, assim, nenhuma toxina, né, que pode estar ainda naquele, um solvente, alguma coisa que possa estar naquele óleo. Isso é muito importante. Sem contar que nós não temos a questão de se sentir que estamos sendo, né, somos criminosos, né, porque a gente não precisa mais fazer isso aqui, já foi assim um dia aqui também. Enfim, então, eu vejo aqui que a regulamentação em diferentes países vai ter diferentes caras. A regulamentação no Brasil não vai ser igual à dos Estados Unidos. A regulamentação no México não vai ser igual no Brasil. Então, assim, cada país vai ter a sua trajetória, mas o que a gente sabe já dos mercados regulamentados é que o paciente vem muito a vencer com isso, vem muito a ganhar com isso, por essas opções, por esse controle de qualidade, e por último, o mais importante, que nós temos também a opção de plantar em casa. Então, eu, por exemplo, posso ir aqui, algumas quadras da minha casa, é um sonho, é um privilégio que eu todos os dias agradeço, todos os dias, e me motiva nesse trabalho, porque eu tenho consciência desse privilégio que eu tive, enfim, mesmo assim, eu cultivo a minha cannabis em casa. Eu tenho aquelas que estão dormindo, mas eu tenho 8 plantas de cannabis que eu cultivo aqui. Eu tenho... Todo cidadão aqui no Colorado pode cultivar 6 plantas, desde que ele seja maior de idade e não tenha nenhum tipo de ligação com operações ilegais, né, de qualquer tipo de criminosas. Enfim, isso, então qualquer pessoa de 21 anos ou mais pode ir lá e comprar isso no dispensário e pode também plantar, né? Então eu tenho uma autorização para plantar 24 plantas, porque eu sou paciente de câncer, mas 8 para mim tá suficiente, então eu vou ficar nas minhas 8, que é bastante trabalho já, né? Então, é isso, sabe, gente? É uma batalha, assim, que são anos, né? Vocês veem, eu já tô agora há 10 anos, né, curada, graças a Deus, com a graça de Santa Maria também. E a gente vê quantos pacientes eu peço por essa caminhada, gente desesperada. E a gente sabe que a cannabis é uma planta muito, muito fácil até de plantar em casa, e isso a gente tem que reconhecer, que é a importância desses HCs agora, que é a via que a gente tem, que é a única, né, via que a gente tem, para esses pacientes e para as mães poderem cultivar isso com um pouquinho menos de receio da parte criminal, né, que isso influencia muito, né, então você imagina você, por exemplo, ter que fazer todo um tratamento de um câncer, todo o baque que dá na pessoa, você ter esse diagnóstico, e você ainda tem que lidar com ser criminoso, eu não consigo imaginar, entendeu? Um pouco eu consigo, porque eu sofri discriminação aqui a nível federal, que eu perdi vários benefícios a níveis federais, assim, eu perdi muito, eu tive muitas perdas aqui, não se enganem, eu tive muitas perdas, por causa que eu decidi que eu ia optar pelo remédio que fosse o melhor remédio para mim, né? E essa foi a decisão mais difícil que eu já tomei e a melhor também, né? Porque hoje eu tô curada e eu tô aí ajudando ainda, que é a melhor parte de tudo, que hoje eu vejo o câncer como uma bênção, de verdade, porque ele me propiciou andar por esse mundo canábico, não somente como profissional, aprendendo como a gente está desenvolvendo a cannabis fora do meio criminoso, dentro de um meio de saúde pública, tá?
e também me permite ajudar e tocar o coração de tantas pessoas, e eles fazem o mesmo comigo. Então, assim, eu tenho muita gratidão à SBEC, por vários fatores, por a doutora ser minha médica no Brasil, por ela ter sempre, assim, tive várias oportunidades de ajudar, de somar, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer com o paciente, a gente tem que falar para as pessoas que a ciência está, assim, já falando bem alto. Nós temos hoje mais de 25 mil artigos no PubMed, que é um grande site de artigos, né, de pesquisas científicas, e a gente sabe que já podemos, sim, fazer várias afirmações sobre os benefícios da cannabis medicinal. E outro que eu gostaria de deixar também falar, que a gente vê isso porque nós estamos legalizados aqui de forma plena. Nós, em 2014, que foram anos depois que eu tive meu câncer, a gente regulamentou isso a nível adulto pleno, onde qualquer pessoa pode comprar isso, não somente um paciente medicinal. Existem algumas diferenças em tributação na hora do ICMS, que a gente chama, algumas quantidades de conteúdo, dosagem para o medicinal é bem mais alta, você não pode comprar uma dosagem de medicinal no adulto, mas a gente viu uma coisa interessante. A gente já está com esse mercado desde 2014 aqui, o primeiro mercado do mundo adulto, pleno, né? O mais maduro do mundo, o Colorado é hoje. Inclusive, muito copiado por muitos outros estados aqui, né? Uns com mais sucesso que os outros, porque temos diferentes necessidades regionais. Mas a gente sabe que, mesmo assim, saiu uma pesquisa agora há pouco tempo, que 75% dos usuários de cannabis que se identificam como uso adulto ou não medicinal usam para dormir, para lidar com a ansiedade e com o estresse. Então, vocês me digam uma coisa, a cannabis medicinal é sempre terapêutica, essa é a minha visão, e o que essa atuação no mercado como paciente, como profissional também, e ativista, me ajudou. Eu faço um trabalho de ativismo já aqui há 10 anos, continuo fazendo, eu comecei fazendo ativismo muito tempo atrás com o cânhamo, depois eu passei para o ativismo com a cannabis com alto teor de THC, porque também os dois são cannabis, né? Cânhamo, maconha, tudo cannabis, mas diferentes variedades. E aí depois eu parti para fazer, em último agora o que eu estou fazendo o ativismo para a própria a indústria canábica, né? A nova indústria emergente que está substituindo, né, o mercado criminoso, que nós temos assim vários desafios, inclusive manter os direitos do paciente intactos, né, nesse mercado gigante que parece que vai engolir o mundo inteiro com seus bilhões de dólares de projeção, mas eu sempre pensei assim, eu sou de negócio, essa é a minha escola, eu fiz a faculdade de administração, eu sempre trabalhei com negócio, mas eu tenho a lente do paciente, sempre primeiro. E isso sempre me beneficiou muito, e eu sou muito grata a isso, porque por causa dessa lente, eu consigo ver todos os lados, às vezes, de um argumento, onde as pessoas, às vezes, não conseguem. Então, eu sou muito grata de ter essa visão bilateral, porque eu consigo sempre, nas minhas andanças, dizer, peraí, mas e o paciente? Como vai ficar se a gente mudar essa regulamentação aqui no Colorado? A gente vai mudar essa regulamentação na lei aqui, vai afetar o paciente de maneira negativa, não pode, indústria. Isso é uma coisa que nós fazemos no lobbying aqui também. Então, a gente busca a federalização da cannabis hoje, né, a federalização dela, ou seja, que ela fique legal em todos os Estados Unidos, não somente em alguns estados, e a gente busca também que as pessoas que estão presas, né, injustamente, porque sabemos que muitas pessoas estão presas somente por ter cannabis consigo, ou por ter que, às vezes, obter isso de maneira desesperada com o paciente, porque na época era criminoso, e às vezes acabavam presos. Nós temos muita gente no Brasil, em todo o mundo, encarcerada hoje, e é uma questão também muito importante essa semana de falar, porque é uma questão de justiça social. A gente sabe, no mundo inteiro, o dado é idêntico. 65% das pessoas que são encarceradas por cannabis são pessoas pobres ou negras. Então, isso é muito importante a gente salientar, porque nós estamos transicionando para um mercado regulamentado, onde isso é mais uma coisa que a gente está fazendo hoje na associação que eu trabalho, é essa reparação da guerra contra as drogas, que é porque eu creio que mãe, jardineiro,
paciente não pertence ao sistema penitenciário, ele pertence ao sistema público de saúde, né? Se optar por ir pelo lado privado, é de sua escolha, como todo e qualquer cidadão deve ter essa liberdade, mas que todos tenhamos a opção, como disse a doutora, e que tenhamos uma opção que seja viável, que não seja 2.500, 3.000 reais por mês. Então, gente, eu agradeço muito vocês pela paciência. Eu vou confessar que eu falei para vocês, eu fiquei um pouco nervosa, porque falar com essas pessoas assim ilustres e cheias de informação maravilhosa para passar me deixou um pouco nervosa, mas assim, fiquei muito contente de poder dividir a minha história com vocês. Se alguém tiver qualquer pergunta para mim, pode colar no meu canal no Instagram, que é o Vida Cannabis, que eu falo bastante de educação de paciente, de cultivo também, e dessas questões legais que a gente enfrenta no Brasil e no mundo. Muito obrigada, gente. Vocês estão queridos. Fico muito contente. Muito obrigada. Obrigada, Clarissa. As perguntas das pessoas que estão no Instagram, por favor, façam no canal do YouTube, porque está sendo passado por os dois lugares, no SBEC Med, no SBEC do YouTube, e está no Insta como SBEC Med, tá? Então, vocês veem que a realidade de um paciente tem essa questão, né, do preconceito em todos os lugares, mas o acesso, que é isso que é o mais importante. Então, nós, enquanto médicos, gostaríamos de estar prescrevendo para o paciente nosso cada cepa, cada concentração, de diferentes formas, porque como os profissionais médicos, nós sabemos tratar. O problema é que no Brasil, mesmo nós sabendo tratar, nós não temos o acesso para dar para o paciente. Então, o Sistema Único de Saúde precisa, e hoje, infelizmente, no nosso governo, nós não temos essa preocupação, esse cuidado, fica um jogo de fla-flu, onde se mistura e quer mostrar para a população que nós estamos aqui falando de tráfico, falando de problemas que não têm a ver com a cannabis medicinal. A cannabis, ela é terapêutica, todos que fazem uso dela fazem, como bem disse a Clarice, por ansiedade, por estresse, por insônia. Se usam socialmente, é o uso adulto, do mesmo jeito que deveria ser o álcool, deveria ser o tabaco, e ninguém nunca ouviu falar que álcool e tabaco é medicinal, não é mesmo? A gente pode pensar que o tabaco sozinho, a folha, pudesse ser, mas do jeito que ele vem, nicotina, ninguém acredita. E eles são legalizados e eles são regulamentados. Então, nós queremos que isso aconteça com a cannabis, até porque, pela própria Organização Mundial da Saúde, o canabidiol não precisaria ser prescrito, e ele poderia ser vendido como complemento alimentar. É só no Brasil que nós estamos fazendo o medicamento, e com isso nós estamos tirando muita gente do acesso, e nós sabemos que 10 milhões de pessoas com grave sofrimento poderiam estar fazendo hoje o uso da cannabis medicinal, e a gente precisa, então, enquanto paciente, lutar pelos seus direitos. E é por isso que eu estou agora convidando a Nayara, que é enfermeira, ela vai se apresentar, é uma pessoa muito importante para nós. Boa noite, Nayara. Boa noite, doutora. Gostaríamos que você contasse para nós, porque hoje você é a madrinha, né, a nossa primeira madrinha das lives que vão acontecer, é o primeiro dia, e aí a sua história para nós é emblemática, porque você foi a primeira que teve aí uma modalidade diferente do habeas corpus, né? Então, por favor. Isso. Bom, eu sou Nayara, né? Sou enfermeira de formação, trabalho com políticas públicas de saúde, sou mãe, cultivadora legalizada. Hoje faço o meu mestrado, né, voltado à cannabis medicinal, então também sou pesquisadora. E a minha história com a cannabis começa tudo por conta da minha filha. Eu tenho uma filhinha chamada Letícia, que hoje está com 7 aninhos. A Lelê nasceu com uma síndrome congênita e logo com 1 mês e pouco de vida, ela já começou a apresentar as primeiras convulsões. No começo foi mais fácil de controlar com as medicações alopáticas. Aos 2 anos, ela teve uma crise de difícil controle, foi onde ela perdeu a fala. E aos 4 anos, ela evoluiu para a síndrome de Lennox-Gastaut, que é um tipo de epilepsia refratária,
e de difícil controle. E desde então ela convulsiona, né? E a cannabis surge nesse cenário em 2017, quando eu já tinha tentado as mais diversas combinações, né, de fármacos habituais, as diversas dosagens, e nada conseguia melhorar de fato essas convulsões. Então, a Lelê chegou a ter quase 40 convulsões por dia. Então, ela estava comendo, convulsionava, ela estava bebendo, convulsionava, dormindo, convulsionava, andando, convulsionava. E nessa parte, nesse período da história dela, ela começou a definhar. Então, ela foi perdendo, ela parou de andar, foi tendo cada vez mais complicações de deglutição. Então, é como se ela neurologicamente fosse regredindo, né, nessa fase dos 4 anos. Depois que eu iniciei o tratamento com a cannabis, e outro detalhe da vidinha dela, que por conta da síndrome específica que ela tem, ela tinha uma imunidade muito baixa, vivia, né, em constante internação. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia estudar. Eu vivia no hospital, né, nas emergências, em UTI com ela. Ela tomava, né, azitromicina como imunomodulador, então de forma contínua. E mesmo assim ela adoecia, daí eu tinha que mudar o tipo de antibiótico, tinha que fazer internação, porque o quadro dela agravava muito rápido. Depois que eu comecei a cannabis medicinal, ela teve uma redução importante nas convulsões. Então, hoje ela tem uma média de 3 convulsões apenas por dia. Eu ainda sonho em reduzir, né, em zerar essas convulsões, porque eu acredito que é a questão a oportunidade de estar testando cepas, né, e encontrar que ela se adapte melhor para poder zerar. E o grande diferencial na vidinha dela foi na parte da imunidade, porque ela nunca mais tomou antibiótico desde então, desde que eu comecei a cannabis, nunca mais internei minha filha. E isso trouxe qualidade de vida, tanto para ela como para nós, enquanto família, né? Eu consegui voltar a trabalhar, né? Voltei a estudar, né? Como pesquisadora, e a Lelê começou a ter uma vida normal de criança, do que se espera dentro de uma infância. Então, ela voltou a andar, a deglutição melhorou, hoje está estabilizada a partir da deglutição. Ela adquiriu movimentos, né, de mastigação, então eu consigo progredir nas funções, né, de alimentação com ela hoje. Ela melhorou a interação social, teve uma fase que ela passou, que ela ficou com uma questão aí um tanto de agressividade, e isso zerou. Hoje ela tem um comportamento habitual, e assim, fez toda a diferença na nossa vida, né? Hoje ela pode brincar, hoje ela voltou a andar, hoje ela voltou a balbuciar, né? Às vezes eu coloco musiquinha e ela começa a cantar junto, né? Nos balbucios, e isso não tem preço. E é por isso que a gente também, o meu HC, né, ele foi junto com o de outra mãe, a Cláudia Marim, que também é uma grande guerreira pelo seu filho, Matheus. E isso trouxe um grande diferencial na nossa vida, e não tinha como a gente ficar com isso só para a gente. A gente precisava mostrar, sim, para as outras pessoas que estão em sofrimento, que existe, sim, uma outra possibilidade, uma possibilidade de qualidade de vida, porque é isso que as pessoas que usam a cannabis medicinal buscam,
e nas diversas doenças. E logo que a gente começou a usar a cannabis, né, e houve toda essa movimentação, as pessoas questionavam, mas parece um milagre, né, porque serve para tantas doenças, e, né, desde câncer, epilepsia, Alzheimer, para dor, mas o porquê? Eu acho que é importante a gente frisar isso. A cannabis ela está sendo tão importante na vida das pessoas porque nós temos um sistema endocannabinoide que ele responde à planta, né? Então é como se o nosso próprio corpo ele produzisse canabinoides, que a gente chama de endocannabinoides, e quando a gente faz essa reposição de canabinoides, o nosso corpo ele reage e ele tem receptores pelo corpo todo. E então por isso que você consegue tratar um número grande de doenças. E o que a gente percebe na prática é que quanto mais grave a doença, melhor é a resposta do paciente. Então, isso é importante a gente estar falando. E a Lele hoje é uma criança feliz, hoje ela voltou a sorrir, ela voltou a ir para a escolinha, só o Covid que deu uma atrapalhada, né? Porque agora a gente está escondido dentro de casa, né? Sem poder sair. Mas ela passou a ter uma rotina como uma outra criança qualquer. Isso, para quem sabe o quanto foi doloroso sentir na pele todas as perdas, ver sua filha prestes a ficar acamada, e ver ela retomar a vida, isso não tem preço, né? Então, no cultivo, é lógico que tem as suas dificuldades, como eu faço diversas atividades, né? Eu sou ativista, trabalho, sou mãe solo, então, né, eu tenho o Miguel também, são as duas crianças, e sou sozinha para cuidar de tudo. Então, o cultivo, para mim, é uma atividade que me exige uma disponibilidade grande que, às vezes, eu não tenho. Então, para mim, foi muito difícil. Eu comecei o cultivo indoor, mas eu não dei conta, né? Porque ele exige toda uma meticulosidade de controle muito grande com a planta. E depois eu passei o meu cultivo para o outdoor e comecei a cultivar de uma outra forma, de uma forma mais natural, de uma forma orgânica, deixando a natureza também fazer o trabalho dela, né? Não a gente manipular completamente a planta. E a partir desse momento que eu vi que as coisas começaram a dar certo. E hoje o que eu posso dizer assim, que ter o direito de cultivar trouxe para mim, né, e para a Letícia, a oportunidade de estar experimentando cepas diferentes, fazendo concentrações de óleos diferentes, o que permite que eu vou observando a minha filha no uso dos canabinoides até encontrar a melhor planta e a melhor dose para ela. Então, o proibicionismo, ele mata, né? O que a gente fala assim, até numa questão de políticas sobre drogas, o proibicionismo, ele mata muito mais do que as próprias drogas. E é isso que eu vejo, inclusive, na questão da cannabis medicinal, porque a repressão do acesso por questões de falta de regulamentação traz para o paciente essa impossibilidade de ter esse caminho que eu estou tendo a oportunidade, que é de escolher, testar cepas e ver qual é o melhor, né, para minha filha. Então, a gente precisa, sim, lutar muito. Hoje, a gente fundou, né, a gente vem trabalhando desde 2018 num grupo de pessoas, e nós fundamos em fevereiro a Associação Malele, aqui em Marília,
e a gente vem para essa luta mesmo, né, de colocar a cannabis dentro do SUS, porque nós acreditamos na democratização do acesso, e não se faz o acesso para as pessoas em situação de vulnerabilidade com remédios de farmácia, ou obrigando o SUS, através da judicialização, a bancar uma medicação que o próprio paciente, a própria farmácia viva e as associações têm essa condição de estar fornecendo para a população, de uma forma que seja menos lesiva, né, financeiramente, tanto para o sistema de saúde como para o próprio paciente. E é para isso que a gente luta e a gente acredita na qualidade de vida. Então, é isso e ver as pessoas melhorando através dessa terapêutica é que nos dá cada dia mais gás para lutar para que seja uma realidade para todos os brasileiros e não para pessoas específicas como é hoje. E é isso, gente. A minha história com a Lelê foi o que, né, foi o disparador para esse meu contato e a minha luta, né, pela cannabis medicinal, que hoje toma proporções bem maiores para que as outras pessoas também tenham acesso. Agradeço a doutora Eliane pela oportunidade e estou à disposição, né, no projeto Mães Jardineiras como madrinha, para estar auxiliando também as outras mães a ter esse mesmo benefício, né, para os seus filhos que hoje eu tenho para minha filha. Com certeza, obrigada, Nayara. Eu que agradeço. Você como mãe, também como outras mães, né? Então vale lembrar a Margarete, a primeira mãe que fundou a PEP, a Cidinha aqui em São Paulo, a Patrícia no Rio de Janeiro, quantas outras madrinhas que a gente vai aqui convidar a estar vindo, né? Para estar trazendo também um advogado, alguma pessoa de confiança nesse caminho, porque realmente é muito importante. A cannabis ela pode estar dentro das práticas complementares no sistema integrativas, né? Exatamente. Ela pode ser incorporada dentro da botica da farmácia Viva. Então, o SUS pode dar a plantinha para a mãe, ver se a mãe está cuidando através dos seus agentes de saúde, né? A polícia, se quiser controlar também a casa, seria muito bom, porque daí vai cuidar um pouco mais, né? Para não deixar ninguém entrar lá, atrapalhar o cultivo dessa mãe. E essa mãe, na hora de fazer a produção, se ela não souber, ela poderia ir lá no próprio Sistema Único de Saúde, na Farmácia Viva, fazer junto, a universidade podia estar lá, ver a qualidade desse óleo, dosificar. Então, coisas que hoje, a gente, que é a realidade lá fora, a gente poderia ter aqui também, né? Exatamente. E uma coisa assim que eu acho que é válido também a gente dizer é que a luta pela cannabis medicinal no Brasil, ela é feminina, né? Porque ela começa com todo esse gás, esse movimento das mães e de crianças, né? Porque são a pureza mesmo, inclusive da resposta terapêutica, né? Sem nenhum viés. Ela é uma luta feminina, mas toda mãe aprende a cultivar com um cultivador que não é legalizado, né? Porque às vezes a pessoa planta para o seu próprio uso e aos olhos das nossas leis que temos hoje, essa pessoa ela é enquadrada como criminoso e na verdade ela às vezes só produz para, de fato, não precisar depender do tráfico, ter controle sobre o que ela está consumindo e fazendo o seu uso terapêutico, porque cada um sabe das suas necessidades de saúde, né? E como a maioria das pessoas acha, né, que é normal você chegar em casa e tomar uma cervejinha para relaxar, ou o seu uísque, ou o seu vinho, tenham esse mesmo olhar para a cannabis medicinal.
ir para cannabis como uma forma, e não chame de recreativo, porque senão a gente também estaria fazendo esse uso recreativo, tomando essa cervejinha antes de dormir para relaxar, o seu vinho, né? Ou então quando você está com os amigos. Então, eu acho que a gente precisa sim repensar as políticas sobre drogas, porque hoje nós estamos encarcerando pessoas que estão usando e produzindo para não depender do tráfico, e nós estamos criminalizando essas pessoas, quando, na verdade, essas pessoas precisam de uma regulamentação para que elas tenham acesso de uma forma legal de um produto de qualidade e que atenda às suas necessidades terapêuticas. Exatamente. E por isso que a gente tem que ter aqui, hoje nós vamos estar conversando com um colega, né, do meio jurídico, mas o mais importante, a gente precisa formar médicos, os médicos precisam ter coragem, prescrever THC também, não só o CBD, né, e as mães que estão aí pioneiras, que estão precisando fazer esse salvo-conduto, não precisariam, como diz a Clarissa, né, se fosse regulamentado, o uso adulto pleno, né? Qualquer cidadão com mais de 18 anos pode plantar. Se ele pode consumir ilegal, ele também pode consumir legal, né? Se ele pode consumir álcool e tabaco, ele também pode consumir a cannabis. Mas nós aqui estamos falando da necessidade urgente de pessoas que estão precisando para melhorar a qualidade de saúde. E nós não estamos inventando, existem já evidências clínicas que é usável para epilepsia, para câncer, para dor, e não é a doutora Eliane que está falando, isso faz parte de uma patente no próprio governo americano, que às vezes proíbe, às vezes não, proíbe a nível federal, mas era dono de uma patente dos canabinoides, né? E lá está escrito tudo isso que nós estamos falando, é só você colocar no Google patente americana dos canabinoides, que você acha toda a descrição médica do uso dos canabinoides. Então, nós precisamos hoje, aqui no Brasil, fazer essa modalidade do salvo-conduto, quer dizer que a pessoa ela é criminosa, mas ela está fazendo isso para o bem da saúde dela, né? Então, isso é um ponto. A receita médica é o start da história, a gente precisa da receita, mas ela não é a única coisa, precisa sim ser trabalhado toda a documentação, que é isso que o Projeto Mães Jardineiras está fazendo hoje com a população lá da Zona Leste, o que orbita o terceiro curso do Padre Ticão, né? E por isso nós convidamos hoje o doutor Pedro Fracaroli, né, que foi muito importante aqui no caso da Clarissa, ele que ajudou, perdão, a Nayara, desculpa, ele que ajudou aí a esse salvo-conduto muito especial, né? E aí eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual que foi a diferença aí do salvo-conduto da Nayara e da Cláudia, né? Que foram também as primeiras duas colegas, né? Que não foram da mesma família a conseguir aqui no Brasil. Boa noite, obrigada por ter aceito o nosso convite, doutor Pedro. Boa noite, doutora Eliane, boa noite, Nayara, Clarissa, todos que nos assistem. Eu quem agradeço a oportunidade pela fala, de mais uma vez contribuir com vocês da SBEC. É uma responsabilidade muito grande, porque é um tema muito nobre, vidas dependem desse tema. E vamos lá, então, tentar contribuir um pouco, embora a gente saiba que não existe autoridade maior do que a fala de uma mãe, do que a fala de uma paciente. Isso realmente deveria bastar para a gente colocar um fim nessa proibição. Bom, como vocês perceberam que a Clarissa relatou, a Nayara também relatou, um símbolo da questão da cannabis medicinal é o símbolo da luta. Não se consegue nada sem luta. E aqui eu chamo atenção para a luta porque, no caso da Nayara e da Cláudia, que eu e o doutor Estevam impetramos HC para elas, que conseguimos o salvo-conduto, que passou a permitir, então, esse autocultivo, ele já vem de uma história jurídica, tá? Ela tem a luta delas, que é uma luta muito maior do que eu vou dizer aqui, mas eu gostaria de chamar atenção para esse ponto, que foi uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal aqui de Marília, na intenção de obrigar o Estado a custear a cannabis sintética, o canabidiol sintético. Então, assim, a Cláudia, se eu não me engano, aplicava no Matheus. O Matheus fazia uso desse... O Matheus é o filho da Cláudia, tá, gente? A Letícia é filha da Nayara.
fazia os desde 2014, a Nayara, depois ela pode explicar, mas acho que é também da mesma época. Eles começaram com o sintético, mas por ser um produto muito caro, como a doutora Eliane bem ressaltou, e o que dá contornos de classe ao acesso da cannabis, ficou inviável. As mães não tinham dinheiro, porque realmente é muito caro. Imagina você gastar aí 4, 5 mil reais por mês só com a medicação, sendo que, como a Cláudia sempre ressalta, é um fitoterápico. Não é uma medicação exclusiva que vai resolver o problema. É uma medicação fundamental, mas também tem outras. Tendo outras medicações, tem outros gastos, tem a dieta cetogênica, enfim. Então, realmente é muito caro você depender da questão da importação do canabidiol sintético. Então, essas mães sempre vieram a público, sempre deram a cara a bater para conseguir uma melhoria de saúde, de qualidade de vida para seus filhos. Isso nos ajudou muito. E ajudou, claro, eles mesmos, o Matheus e Letícia. Por quê? Porque quando nós fizemos nosso HC, nós juntamos no processo 15 manchetes de jornais que diziam, olha, as crianças estão perecendo por falta de medicação. Então, isso ajudou a demonstrar a necessidade e a inviabilidade de se conseguir o canabidiol sintético. Bom, sem mais delongas, no caso, vamos dizer assim. E aí foi quando elas nos procuraram. Bom, porque assim, se o sintético é inviável, elas descobriram que poderiam plantar e fazer artesanalmente o óleo. E aí nos procuraram com a pergunta que, dependendo do advogado, assusta. Assim, nós precisamos cultivar a cannabis, é possível? Até eu que participei dessa primeira reunião, o doutor Estevam Montalvo, falei, é possível um HC preventivo. Agora sim, é possível teoricamente. Se a gente vai conseguir ou não, é outra situação. E deu certo. E por quê? Qual que é o obstáculo nosso, então? É a proibição estampada na Lei 11.343 de 2006. Percebam que a gente fala de mudança de... Nós, brasileiros, temos por cultura exigir mudança de lei, mas, gente, a gente antes precisa mudar a consciência. Essa lei, ela veio sob a égide da nossa Constituição de 88, que leva ao cunho de Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela tem como escopo, como centro de gravidade, a pessoa humana. No nosso ordenamento jurídico, que é marcado pelo patrimônio no seu centro de gravidade, essa Constituição ela é revolucionária, porque ela passa a colocar o princípio da dignidade humana como fundamento do Estado. Mas, mesmo assim, acho que nossos legisladores não se conscientizaram, nossa comunidade jurídica não se conscientizou de forma como deveria, e veio essa lei antidrogas, que é uma lei que traz mais problemas do que benefícios para a sociedade do modo geral. Aqui a Nayara disse, muito bem apontado, isso é sensível, é perceptível à primeira vista, que a pauta da cannabis medicinal é uma pauta feminina. E, infelizmente, o proibicionismo da lei de drogas... Então, vamos traçar aqui 3 pontos da espécie proibição, 3 problemas. 3 questões identitárias. A questão do racista, a questão do feminino e a questão da saúde. Vou falar bem brevemente. Questão do feminino. A lei de drogas é responsável por mais de 60% ou 62%, não sei, do encarceramento das mulheres. Então, pensa bem, são 60 e poucos por cento das mulheres estão presas por causa de tráfico de droga. E essa lei, ela incrimina sem critérios objetivos. Por exemplo, são critérios para considerar se é tráfico ou uso. Não tem esses critérios que distinguem bem o tráfico do uso. Os critérios são quantidade, condições da ação, como o lugar, e condições do sujeito. Ou seja, é uma lei que incrimina a pobre. É a lei que incrimina aquela pessoa estigmatizada, que faz parte de, como a gente chama na criminologia, da clientela do sistema penal. Então, é uma lei que ela incrimina muita mulher e mulher periférica, mulher pobre. Mais de 70% das pessoas que são presas por drogas no Brasil, lembrando que 33%, ou seja, 1/3 da população carcerária é por drogas, tá? E desses 33%, 72% são jovens negros, entre 18 e 29 anos, negros periféricos. Então, a gente vê com muita clareza que a lei de drogas traz essa questão da seletividade penal, de forma muito escancarada. E aí, o terceiro problema é a questão da cannabis medicinal. Então, assim, a gente tem uma lei de drogas que mata, por um lado, pela repressão traduzida na guerra, na violência policial, representado na guerra às drogas, que a gente vê diariamente. O menino João Pedro foi vítima disso. Quando foram assassinar o João Pedro, eles estavam em busca do quê? Supostamente, de traficante, de droga. E assassinaram um jovem negro, periférico. Isso é rotineiro. É muito triste isso. E ela mata também por dificultar esse acesso à medicação. Tem gente que realmente precisa dessa medicação.
Só que, olha que contraditório, como é falho o nosso ordenamento. Falho em pontos, né? Também falta um pouco de má vontade da gestão pública. Mas ele é falho por quê? Qual que é toda conduta, quando é tipificada como crime, é em vista de proteger um bem jurídico. Qual que é o bem jurídico que a lei de drogas veio tutelar? Agora o pessoal da cannabis medicinal pode dar risada. É o bem jurídico saúde pública. Entende-se que proibindo as drogas está protegendo a saúde pública. Agora a contradição. Bom, como que você proíbe uma pessoa de cultivar cannabis, ou melhor, uma pessoa que cultiva cannabis, onde que ela está violando o bem saúde pública? É exatamente o contrário. Ela está efetivando esse bem. Ela está conseguindo condições de saúde, de qualidade de vida. Só que o legislador soube disso, e para não deixar soube o quê? Que existiam substâncias que teriam efeitos medicinais e que poderiam ser rotulados como droga. E aí, o que ele fez? Abriu 3 exceções. Não será crime o cultivo para fim medicinal, religioso ou para pesquisa científica. E aqui, quando me pego pensando nisso, eu sempre lembro da frase do Siddhartha Ribeiro. Eu acho que um apelo que a gente pode fazer à sociedade é sempre mais ouvir o Siddhartha Ribeiro, que ele diz: toda droga pode ser remédio, do mesmo modo que todo remédio pode ser droga. Então, o legislador fez essa ressalva da cannabis para fins medicinais não ser crime, mas ele não regulamentou. E nós assistimos recentemente, cabe ressaltar, o estado do Rio de Janeiro, né, nessa semana, o deputado Carlos Mink derrubou o veto do governador Witzel e conseguiu regulamentar o plantio para fins de pesquisas de sociedades específicas, e pesquisas para a saúde. Lembrando que a competência federal para legislar sobre droga é sempre da competência federal, mas o Estado pode legislar sobre pesquisa e saúde. Então nós temos esse problema. É contraditório você proibir a pessoa de cultivar drogas. Por isso, a doutora Eliane disse, é normal, todo mundo pensa isso. Quem cultiva comete crime. Na verdade, não comete. Mas a guerra às drogas é tão violenta que ela não consegue distinguir quem está lutando por saúde e quem é criminoso. Muitas vezes, a pessoa tem que enfrentar um processo, vai sofrer, vai demandar tempo, e aí consegue uma absolvição. Mas se a gente pensar por essa linha de raciocínio, quem planta para fins medicinais não comete crime. E é importante destacar também que nem todo cultivo se enquadra no tráfico. O parágrafo 1º do artigo 28 da Lei de Drogas especifica que pequena quantidade de cultivo para fins pessoais implicam na configuração do crime de uso. E aqui, mais uma vez, a gente tem que chamar atenção para a gente acompanhar um recurso extraordinário que está em pauta no STF. Na verdade, está sobrestado já faz um tempo. Eu não lembro qual ministro que pediu vista, mas que tenta justamente descriminalizar o uso de drogas. E qual é o argumento principal? É o princípio da lesividade. Para algo ser crime, ele tem que causar uma lesão a terceiro. No caso do uso medicinal, ele não causa nem lesão, muito menos para terceiro, porque a pessoa está usando ela mesma. Tanto que depois eu vou falar um pouco disso de forma bem breve, mas a sentença que concedeu a ordem de salvo-conduto para Nayara e para Nayara e a Cláudia cultivarem o óleo para o Matheus, existe limite. É uma sentença, é uma ordem personalíssima. Somente os pequenos podem fazer uso disso. Elas não podem vender, não podem oferecer para ninguém gratuitamente. Então, tem um limite nisso. Então, a questão da descriminalização do uso, ela é interessante para o sistema penal do modo geral, como a gente viu, ela não se sustenta juridicamente, e também nos interessa muito nesse particular de cannabis medicinal, porque a partir do momento que você descriminaliza o uso, está liberado o uso tanto social, como a Nayara disse, acho que é a palavra mais adequada, me corrijam ou não, está liberado o uso social quanto o uso medicinal. Então a gente tem que torcer por isso e pressionar, né, na medida do possível. Então, quando eu disse que a nossa comunidade jurídica precisa de conscientização, esses eventos que a gente faz são muito importantes. É sempre, porque às vezes não é nem má vontade, a gente não pode pensar só na maldade, na sacanagem do outro. Ela também existe, mas eu acho que não predomina. Às vezes é falta de conhecimento. A pessoa nasce numa cultura com esses valores postos. Então a gente tem que desconstruir para permitir um novo paradigma. Bom, colocada essa questão de teórica básica de fundo, porque isso dá para ir muito a fundo nisso, é um problema da criminologia central. E, enfim, vou falar um pouco do HC. E toda vez que eu vou falar sobre drogas, algum evento, enfim, na academia mesmo, falar sobre o HC específico é muito difícil, porque geralmente as pessoas esperam um tutorial de como fazer o HC, de como conseguir o acesso a drogas.
Isso, ela é triste dizer, mas de certa forma não é possível, porque depende de cada caso. Mas o que a gente pode fazer é trazer, por exemplo, elegemos o caso da Nayara e da Cláudia como paradigma e dele tirar regras gerais que se aplicam a outros casos, tá? Então, desculpe se eu frustrar a expectativa de alguém, mas eu sempre digo, é bom procurar um advogado ou a defensoria pública para você ter mais conhecimento do seu caso, do que é possível, do que não é possível. Até porque o direito não é uma ciência exata, como nós sabemos, o que permite vários caminhos. O melhor caminho, a melhor técnica até agora é o HC. Mas a gente viu recentemente uma decisão de Foz do Iguaçu pela jurisdição civil permitindo o cultivo de cannabis. Isso só para colocar que cada caso tem a sua peculiaridade, que tem que ser estudada na sua peculiaridade. Bom, então a Nayara, voltando um pouco, a Nayara e a Cláudia procuraram a gente precisa de cultivar cannabis para fazer o óleo do nosso filho. E nós então falamos, bom, você tem prescrição médica? Temos prescrição médica, temos a autorização da Anvisa de importação. Esse é um documento que é muito importante para o processo, porque é um documento que passa segurança para o juiz. Porque se é uma medicação autorizada pela Anvisa, isso dá muito peso na convicção do juiz de que ele está fazendo a coisa certa, vamos dizer assim, para falar um português menos jurídico. E então, o relatório médico, a questão da Anvisa, e aí então que nós tivemos uma sacada, que a doutora Eliane destacou, que foi não plantar para depois entrar com a habeas corpus. Que o comum era as pessoas, no desespero, na necessidade de plantarem, ao ser descobertas, elas entravam com a habeas corpus para trancar a ação penal e conseguir uma absolvição. Por quê? Porque o fato é atípico, o fato não é tráfico. Você está produzindo um óleo medicinal. Seria tráfico se tivesse outra finalidade. Se o dolo, que a gente fala, a vontade do sujeito fosse outra, mas não. No caso das pessoas que cultivam para fim medicinal, a vontade é satisfazer o bem jurídico saúde pública, que paradoxalmente a lei de drogas vai visa tutelar. Então nós falamos, olha, nós como advogados não conseguimos dizer, planta e depois ver o que dá. Até porque tem casos de pessoas que se condenam por tráfico, né, mas na verdade estão buscando o fim medicinal. É complicado. O nosso direito penal ele tem que ser muito pensado. Nós temos por cultura idolatrar o direito penal, idolatrar a repressão criminal. Mas o direito penal, até então, ele é muito mais problemático do que benéfico. É polêmico falar sobre isso, por isso que eu não me aprofundo muito, mas a gente tem que... Isso é um ponto também para a gente pensar. Até que ponto o direito penal está sendo útil para a sociedade? Até que ponto ele está ele está contribuindo para o avanço da sociedade? Sabe, a lei de drogas, a guerra às drogas é responsável por milhares de vidas humanas o dia todo, e no mundo inteiro, mas enfim. Então, nós pensamos na modalidade preventiva. A modalidade preventiva, o que é? Você leva ao juiz uma situação concreta em que diz, excelência, nós temos uma situação iminente de coação ilegal, porque o HC exige essa afronta ao direito. Você não pode ter dilação probatória. Aliás, os juízes adoram arquivar o habeas corpus por dizerem que não existe o direito, vamos dizer assim, líquido certo, direito com certeza. E aí dependeria de dilação probatória, ou seja, você não demonstra para o juiz com clareza o direito é esse. E aí você produziria prova e constituiria o direito no processo. Isso não se aplica ao habeas corpus. O habeas corpus você tem que chegar com o direito já certo. Então chega com esse, e desse direito, ele tem que sofrer uma coação ilegal, atual ou iminente. No caso preventivo e iminente. Então, olha, excelência, nós temos o direito aqui, nós precisamos cultivar a cannabis em conformidade com o ordenamento jurídico, porque é direito à vida, direito à saúde, não é para fim de tráfico, é para fim medicinal. Mas, para que a gente distinga ele do crime, precisamos de um salvo-conduto, porque essa conduta pode ser confundida com o crime, porque é o cultivar. Aliás, gente, para vocês verem como que é violento o artigo do tráfico, ele proíbe, tem 18 verbos, são 18 condutas que podem ser tipificadas como tráfico. Então, é muito grave, tá? Então, para que esse cultivo não seja o cultivo do tráfico, nós trouxemos aos autos a questão do relatório médico, farmacológico, uma série de embasamentos científicos, as manchetes de jornais, para conseguir, então, esse salvo-conduto, antes de você cultivar e sofrer uma persecução penal. Então, você se antecipa a uma eventual persecução penal. E conseguido o salvo-conduto, você pode cultivar. Bom, então o salvo-conduto é nada mais do que isso, uma espécie de imunidade para você praticar algo que poderia ser confundido com um crime, mas que não é.
e a doutora Eliana bem ressaltou, foi um dos primeiros, talvez o primeiro preventivo, e também foi o primeiro a conceder a 2 mães, a 2 pessoas de uma vez só, numa mesma ordem. E depois nós tivemos de casal, entre marido e esposa conseguiram a ordem, mas se eu não me engano, até pouco tempo era o único que tinha 2 pessoas com endereços distintos, com essa ordem através de um mesmo habeas corpus. Então, assim, o habeas corpus é uma saída, até agora é a melhor técnica processual que se mostra para nós, e é o que a gente precisa para enfrentar. É uma saída que tem permitido você fugir desse proibicionismo. Embora a gente saiba que com uma regulamentação adequada seria muito melhor. Ou então com a decisão do Supremo, assim que ela... Eu acredito que o Supremo vai descriminalizar o uso, acredito mesmo nisso, só que implica muitas questões políticas, de interesse, por isso que o processo é lento. O processo é de 2015, faz 3 anos que não tem nenhuma movimentação, mas já está com 3 votos pela descriminalização do uso. Então, acho que nós temos que lutar, sim, pelo HC, sempre procurando um advogado, sempre procurando a defensoria, enfim, o profissional jurídico que você tiver acesso, e também se conscientizar, ser responsável na informação correta, digo assim, ter paciência com o outro e explicar que a nossa luta é muito nobre. E basicamente é isso, eu espero ter contribuído e fico à disposição para mais questões, e se alguém quiser me perguntar mais tarde. Eu agradeço muito a você estar aqui hoje com a gente, né, fazendo parte dessa grande equipe aí de sócios associados, profissionais de saúde e associados honorários, então a sua contribuição para nós é muito querida, né, muito aguerrida, porque nós queremos que você nos ajude, aí ajude novos advogados, né, pessoas aí, companheiros que querem vir ajudar tanto no projeto Mães Jardineiras, como profissionais que aí no Brasil inteiro estão ajudando, né, como a gente tem visto aí, acompanhado os colegas do Rio de Janeiro, os colegas aqui de São Paulo, do Paraná, e todas as outras capitais que já têm habeas corpus, né? A Rede Reforma, ela fala que estamos com 69, não sei se eu estou atrasada na conta, né, daqueles que se declaram, tem muitos outros que não se declaram, que ainda estão em segredo de justiça, porque mesmo você conseguindo um salvo-conduto para plantar, existe muito medo do preconceito que essas famílias sofrem, né, então, assim, hoje, o que mata mais é o medo, né, do que propriamente outra coisa, né, então, o medo e a repressão. Então, nós precisamos, sim, regulamentar, e nós precisávamos aqui ter como a proposta do Chile, a lei do cultivo seguro, onde aquela pessoa que fosse considerada paciente, ela tivesse aí um número e a gente pudesse, com essa autorização, a vigilância monitorar e autorizar que essa pessoa fizesse o cultivo seguro. Então, existem muitas formas de fazer a normatização da lei, mas o que é importante é que não pode deixar solto, e a gente sabe que por ter deixado solto, realmente muitas pessoas estão presas, e a maioria são as pessoas pobres, né, e a gente vê que nos Estados Unidos, por exemplo, onde está a Clarissa, agora estão fazendo todo esse trabalho de ver quem são essas pessoas. No Brasil, com certeza, as pessoas que portam menos de 100 gramas, a grande maioria, então, não são pessoas traficantes, são pessoas que às vezes compraram para mais tempo. E o que a gente vê é que quando tem a atuação da polícia, se tem as pessoas da casa, elas são presas, e as mulheres, elas estão nessas casas, né, desses pacientes, e muitas vezes, quando são traficantes, essas mulheres também são presas como se fazendo parte da quadrilha. Então, a mulher, ela é penalizada, como a própria Nayara ressaltou, né, assim, muitas vezes as mulheres são abandonadas pelos seus parceiros quando tem uma criança com problema. Nós vimos na epidemia do Zika, quantas mães foram abandonadas, quando os pais descobrem que os seus filhos têm alguma patologia grave, essas mães, elas ficam sozinhas. Nós não podemos esquecer, né, que a maioria dos chefes de família no nosso país, independente de patologia, não são mulheres, então é uma realidade muito difícil para essa mulher, que também é a trabalhadora, a provedora da família, prover uma medicação
que poderia estar no Sistema Único de Saúde e nós, no Brasil, poderíamos estar produzindo. Se fizéssemos como a Itália, seria o próprio Exército que produziria. Se fizéssemos como nos Estados Unidos, seria o mercado que ditaria. Eu gosto sempre de lembrar, né, assim, o poeta, né, Fernando Pessoa, porque ele tem aí as algemas, que são os escritos dele, que ele fala exatamente disso, como essas leis são baseadas num modelo de lei, né, que a sigla chama DORA, e essa lei é vigente desde a época da guerra, onde selecionava o que interessava para que a população usasse. E essa população era penalizada, na verdade, a população para quem estava sendo protegida era penalizada. E é isso que nós vemos no Brasil. Se proíbe a cannabis para o bem público, e quando a gente vê que a cannabis ela seria muito importante, não só para o bem público, para a saúde pública, mas para a saúde do Brasil econômica, porque nós sabemos os bilhões que nós vamos gastar aí com medicação fora, e nós poderíamos ser, sim, uma potência, nós temos solos, tem pesquisas maravilhosas aqui no Brasil, já feitas, análises de que tipos de solo, quais os lugares que tem, né? Então, nós estamos hoje com um projeto de lei que é a 399 de 2015, que agora, com a Covid, ela parou, mas ela precisa ser retomada, ela já está, assim, a um passo de ir para o Senado, então nós precisamos que os nossos deputados federais aprovem esse relatório, né, e que esse relatório chegue no Senado, some-se com o outro projeto de lei que está lá, para que a gente regulamente o uso medicinal no Brasil. E a partir do momento que a gente regulamentar o uso medicinal, os nossos pacientes não vão ficar à mercê do mercado, porque a gente vê que hoje é uma guerra, né, de lobbies, e toda essa dificuldade que a gente está vendo tem muito a ver com a questão mesmo econômica, né? Nós precisamos, sim, fazer como fez o Uruguai, que diminuiu bastante a questão da repressão, o policial ficou preocupado com outra coisa e não com a cannabis, porque a gente sabe que a cannabis não é a principal droga de problema no Brasil, a principal droga de problema no Brasil é o álcool, né? Depois é o tabaco, depois vem as drogas ilícitas, e das drogas ilícitas não é a cannabis a primeira, né? Nós sabemos muito bem que é a cocaína, então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, né, assim, com a questão, nós não podemos ficar no nível moral, e sim na questão científica da necessidade. Por isso que a SBEC, ela surgiu no momento, já em 2015, a movimentação nossa para que nós pudéssemos prescrever. Então, um dos nossos projetos é para que a gente consiga fazer com que o Conselho Federal de Medicina se atualize, porque ele está parado em 2014, onde ele ainda só fala que são os psiquiatras e os neurologistas que podem prescrever. A própria Anvisa, Vigilância Sanitária, já tem a normatização do ano passado, a gente precisa dar essa clareza, o Conselho Federal de Medicina precisa ser bastante científico e não entrar nessa onda de dizer que não existe cannabis medicinal. A cannabis, sim, ela existe, como um remédio, ela é uma planta da farmacopeia, ela está ali, ela é importante. Então, nós precisamos hoje fazer esse ajuste na lei, né, para que seja vista como é a necessidade nossa para a pesquisa, a necessidade para os pacientes, não judicialização, porque nós vamos lesar mais um pouco o SUS. Só para vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo, em 2018, foi gasto 8 milhões de reais com 200 pacientes. Se o estado tivesse um projeto de lei aprovado aqui, onde esse dinheiro poderia ser revertido para associações em editais, hoje nós poderíamos estar produzindo muito mais a planta, né, o remédio, como o Abrace, né? Se nós tivéssemos um Abrace em cada cidade, né? Pense, nós temos 5 mil municípios, se tivesse 5 mil abraços, nós já teríamos o problema resolvido. E se nós permitíssemos que o cidadão, aquele que tem facilidade para plantar, pudesse plantar, então a gente teria muito menos gasto do Sistema Único de Saúde, fora os problemas
da saúde pública na questão do encarceramento, né? Então, essa lei precisa, sim, ser regulamentada e o STF precisa voltar, né? Eu acho que quando o Theori pediu vistas e morreu, e depois demorou todo esse tempo para o Alexandre entregar, a gente precisa voltar essa pauta, porque ela é de urgência, é uma pauta de saúde pública e também jurídica, né? Como diz o Pedro, porque o encarceramento é grande, de pessoas que poderiam estar fazendo outro tipo de tratamento, poderiam estar fazendo outro tipo de reabilitação, inclusive se fosse pessoas que não estariam fazendo uso medicinal. Eu gostaria de falar para vocês da importância, né, desse projeto Mães Jardineiras para nós e para as mães lá da Zona Leste. A SBEC, ela está desenvolvendo várias câmaras, né, para estar discutindo temas, então, a prescrição, a dor, a fibromialgia, a veterinária, a nutrição, a odonto, né, porque muitas pessoas não sabem que o dentista também pode prescrever, e ele pode sim, principalmente para as disfunções temporomandibulares, né, que geram dor, né. O veterinário também, quase todos os nossos testes de medicamentos nós fazemos em animais, e por que os animais não podem receber também a medicação? Então, nós precisamos, sim, desenvolver vários outros projetos. É muito importante, né, que a gente responda as questões, né, das pessoas. Então, hoje nós estamos aqui com algumas pessoas fazendo algumas perguntas, e eu gostaria de deixar claro que mesmo que a gente não consiga hoje responder todas as perguntas, porque nós estamos hoje testando essa plataforma, vocês podem estar mandando para o e-mail da SBEC do projeto, né? Então, mmj@sbec.med.br, tá? As suas perguntas, as suas questões, e a semana que vem nós vamos estar aqui também, então vocês podem estar mandando as perguntas para a gente poder responder ao vivo na semana que vem, né? Quando nós vamos estar trazendo uma outra mãezinha aqui para contar da sua dificuldade e dessa vitória. Mas temos tão poucas mães para um país tão grande, né? Então nós precisamos realmente se unir, criar redes de apoio, as associações serem valorizadas, como a Abrace, que é a única no Brasil que tem autorização judicial. Então, nós precisamos que os juízes entendam, que nós tenhamos também um projeto de lei que seja eficaz e responda às nossas demandas. Eu gostaria também de falar para vocês seguirem, acompanharem o nosso canal no YouTube, todas as nossas lives vão estar disponibilizadas lá. Nós teremos também, temos todas as palestras, já fizemos 5 fóruns, eles estão todos disponíveis. As aulas que estão sendo ministradas no curso do Padre Ticão também estão disponíveis lá. Nós estamos fazendo todo esse resgate para facilitar, para que o aluno do curso do Padre Ticão também encontre vários vídeos, depoimentos de pacientes no nosso canal do YouTube, tá bom? Nós estamos tendo um problema de comunicação, então as perguntas do YouTube, perdão, do Instagram não estão vindo aqui para o canal do YouTube, então nós vamos estar, infelizmente, sem conseguir estar respondendo essas perguntas, né? Mas no próximo sábado, às 18 horas, nós vamos estar, assim, respondendo. A Camila, assim, apareceu uma pergunta. Meu filho tem síndrome de Lennox, toma 5 tarjas pretas no nível máximo, todas elas, as crises não foram controladas, né? Aumentam constantemente, e mesmo assim, a médica dele é irredutível. Realmente, essa é a realidade. Eu não sou especialista em epilepsia, né? Mas quando chega uma mãe assim, a gente acolhe. Então, nós estamos capacitando os médicos para acolher, dar esse primeiro atendimento, fazer a prescrição para que essa mãe tenha autorização, e aí que ela volte lá nesse médico com um artigo científico, com autorização, e intime esse médico a fazer aí o acompanhamento. E aí o médico que prescreveu pode estar orientando esse médico. Muitas vezes eles não fazem por medo, viu, Camila? Então, e às vezes desconhecimento. Então, por isso que a SBEC, ela está nesse movimento todo para tentar fazer com que exista essa
clareza, porque se a gente não tiver isso, a gente não avança, não é mesmo, Nayara? É a mesma situação que a sua, né? As mães no Brasil, né, várias delas começaram com as crianças com epilepsia, né, nessa mesma situação que a Camila colocou, e colocando bem claro para os médicos, né, ou o senhor prescreve e me ajuda, ou eu vou praticar tráfico internacional, que na época era o crime que se encaixava, né? Então, é bem isso. O que eu vejo que ainda existe muita resistência é por falta de conhecimento, né? E a vontade também da pessoa, né, do médico, estar se reciclando, se renovando para essa terapêutica. Então, mães, não desistam. Os ganhos para a criança são diversos. Você tem ganhos motores, você tem ganhos cognitivos, na socialização, na imunidade, na epilepsia, é fantástico. Então, assim, não desanime, continue batendo na porta do seu médico e leve os diversos documentários, né, que a gente já tem bastante. E, assim, insista, persista, porque é uma terapêutica, assim, que pode colaborar com a saúde da criança. Exatamente. Então, assim, eu acho que o que a gente quer trazer para vocês hoje, a gente poderia ficar horas conversando, mas é trazer essa possibilidade de vamos pensar juntos, vamos construir juntos, e tudo que nós estamos fazendo, nós vamos colocar no nosso site, as orientações jurídicas, as orientações médicas. Quando a gente tiver com isso um pouco mais, né, organizado, a gente vai estar dividindo com vocês, que é o que todas as associações têm feito, né? E é isso que é importante, que a gente tem uma rede de ajuda no Brasil, que não é só a SBEC, enfim, tem muitas parcerias aí, muitas entidades, muitas universidades, e nós, assim, temos a honra de participar, junto com a professora Kate, lá da Universidade Federal da Paraíba, do PECS Cannabis, que foi o primeiro curso de extensão científica, e foi a primeira universidade, né, parabéns aí a Paraíba, a ter para o curso de medicina, o curso de biomedicina, o curso de odonto, o curso de farmácia, o conhecimento do sistema endocannabinoide. Todo mundo tem. É impossível que nas faculdades de medicina não se ensine isso. Se não estão ensinando, estão proibindo os médicos de ter o conhecimento. E nós precisamos, então, fomentar isso, por isso que nós estamos desenvolvendo essa sociedade, para provocar mesmo, porque, assim, os profissionais que dizem não, são profissionais desatualizados, ou são profissionais que estão pensando há 100 anos atrás, né, com a cabeça aí muito velha. Desde 2002, já existe esse sistema endocannabinoide, assim como o sistema GABAérgico, serotoninérgico. Então, o médico tem que entender, não tem mais volta. E aí nós precisamos mudar esse país, não é? Eu gostaria, tem a Madalena dizendo como você utiliza a cannabis para o câncer. Eu tive câncer de mama em 5 anos e faço uso de medicamento, né? Acho que essa é para você, né, Clarissa? Doutora, eu, mais uma vez, não sou médica, né, então não vou falar dessa perspectiva, deixo isso para a doutora Eliane e os demais doutores, mas vou falar da minha perspectiva como paciente, como minhas andanças que eu tenho. Assim, ó, a gente vê que já existem, sim, muitos estudos falando sobre o potencial da cannabis de atacar células que estão doentes, entre aspas, que estão cancerígenas, sem matar as células boas da pessoa, que é o que a quimo faz. A quimo te destrói inteiro. Eu fiquei careca, eu fiquei sem sobrancelha, eu fiquei meses careca, meses. E isso só aparente, né? Tem todos os sintomas internos né, dessa questão. Então, a gente sabe que essa é uma questão já provada pela ciência, sim, né? Que a cannabis tem esse potencial. Porém, a gente ainda tem que avançar muito nas pesquisas com câncer, né? Muito ainda temos que avançar nesse sentido. E vemos, sim,
puro do canabinoide, né? Como um fator de equilíbrio, né, das nossas células e do nosso corpo humano em geral, do nosso sistema fisiológico, de vários sistemas que nos regem a nossa saúde, o imunológico, como a Nayara falou, da Lelê, vários componentes, né, e tudo isso é regido também pelo sistema do canabinoide. Então, a cannabis tem o quê? Ela tem essa capacidade de suprir no momento onde o seu sistema endocannabinoide está deficiente, isso se chama a teoria do tom do sistema endocannabinoide do Dr. Ethan Russell, que é muito, muito conhecido no meio médico, e ela fala que todos nós temos um equilíbrio, e quando a gente sofre um trauma, esse equilíbrio vai mais a pino ainda. Então, a cannabis, a fitocannabis, vem para suplementar os endocannabinoides que o nosso corpo já produz, tá, para criar esse equilíbrio. E o câncer nada mais é que um desequilíbrio a nível celular. Então, nós buscamos, né, cada vez mais ciência para poder fazer a correlação também da experiência dos pacientes. Eu te garanto que a cannabis me curou, mas a gente não pode ainda dizer isso por pesquisa, então a gente precisa de pesquisa para validar não somente a minha experiência, mas de milhares pelo mundo inteiro. Então, com certeza, te encorajo a pesquisar mais, a entrar no site da SBEC e aprender mais sobre o tema. Tem bastante aulas aí, né? Vários colegas já deram essas palestras. E aí, assim, o Tarso está perguntando como que funciona os supositórios. Então, assim, nós sabemos que se você quer um efeito imediato, você precisa entrar via EV, no caso no Brasil não existe, e precisa entrar via mucosa. Então, quando a pessoa faz a inalação, ou quando ela fuma, ou quando ela usa um supositório ou intravaginal, a absorção aumenta. Então, é uma forma que você usa quando a pessoa não pode comer, quando a pessoa não tem, assim, precisa de uma forma rápida, né? Então, a vaporização, ou como, por exemplo, o óleo de resgate da Abrace, que você coloca na narina, né? Então, tem outras formas que a gente tem de absorção, por isso que é utilizado. Então, são vias como qualquer outro medicamento, né? Você pode usar EV, VO, você pode fazer via vaginal ou por supositório. Aí tudo depende mesmo da patologia, tá? Gente, a gente está estourando no horário, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Agradeço de novo ao doutor Pedro, a Clarice e a Nayara. A gente vai estar voltando em outros momentos, né? Porque nós temos aí várias madrinhas para convidar, a gente quer trazer todas que queiram, né? Obviamente, nem todas se sentem, assim, confortáveis de estar falando, mas é importante que nós, que temos condições de estar trazendo essas mães, né, possamos trazê-las e elas possam contar para a gente um pouquinho da história, para estimular aí todas essas outras mães incógnitas que nem podem aparecer, né, mas que estão aí lutando para ter a prescrição, porque não conseguem a consulta, para ter um advogado, porque não conseguem pagar os honorários, né, então, nós precisávamos fazer tudo isso? Não, se a gente tivesse uma lei que desse essas condições, nós não precisaríamos estar fazendo esse recurso, e eu acho que, como disse um colega advogado, a gente vai ter um dia que a gente vai ter vergonha de ter feito esse tipo de situação, de ter exposto tantas mães e de ter preso tantas pessoas que querem apenas se tratar, né? Eu gostaria de chamar aí um pequeno videozinho, né, aí da Nayara, dessa conquista. Parabéns, Nayara, porque, assim, quem te viu lá no curso da Cultive, né, nem podia imaginar que você ia chegar agora, e a mesma coisa a Cidinha, né, que também bebeu lá do pessoal da Abracannabis, nunca imaginou que ia poder fazer uma Cultive, e é isso que a gente vê das entidades, umas ajudando as outras, porque o Brasil é muito grande, as diversidades regionais são enormes, mas a luta das mães é a mesma, melhorar a qualidade de vida dos seus filhos. E das mulheres que estão nessa luta, que nós estamos apoiando, porque as mulheres são as mais vulneráveis mesmo, sempre é isso. A gente gostaria de cura, mas se não podemos conseguir a cura, que a gente possa, pelo menos, estabilizar a doença e conseguir melhorar e ter uma melhor qualidade de vida para a família inteira, né? Porque não é só a família, não é só a filha da Nayara, mas a família inteira que melhorou. Não é só a Clarice, é todo mundo, então a gente vê que é isso,
tá? Eu só queria colocar, né, que quando uma mãe luta pela saúde do seu filho, ela faz o impossível acontecer. Então, se a cura estiver em qualquer lugar desse mundo, a mãe, para ver o seu filho bem, ela vai atrás dessa cura, ela busca e não há obstáculo que vai fazer uma mãe parar de lutar pela vida e pela dignidade do seu filho. Então, é isso que nos une, é isso que torna essa causa tão nobre e tão digna. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de dignidade e de direito que os pacientes que precisam, eles merecem ter, né, o direito de usar, sim, a terapia com canabinoides. É isso. Obrigada, doutora. A vida não espera. A vida não espera. E não espere precisar para apoiar. Para usar todas as frases lindas, né? Plantar é fazer justiça com as duas mãos. Então, muito obrigada, né, Nayara, Clarissa e Pedro, e eu agradeço demais aí a equipe, né, que está junto com a gente hoje aqui, né, e aí eu gostaria, então, de pedir para colocar o vídeo. Obrigada. Insistir nos rodear.